Graça e paz a todos os irmãos, a todos vocês que nos acompanham sempre aqui nas nossas meditações, nas nossas reflexões. Eu espero que você tenha tido uma boa manhã e desejo para você uma ótima tarde. Então inscreve-se aí na comunidade online. Deixa teu comentário, porque ele é muito importante. Você é muito importante para nós. Robson, Rebeca, Deus abençoe. Nós vamos meditar hoje no Evangelho de Mateus. O capítulo é o 18 e o versículo é o de número 23. Hoje, bom dia Thalita, a Thalita não perde, né? A Sara Vitória, a Anne Sofia, eu quero mandar um beijo para a Sarinha, para a Sofia, que são minhas netas e que estão ligadas, o meu irmão, um amigo, pastor Oliveira, sua esposa, irmã Vânia, e suas filhas tão queridas, tão amadas, Juliane, Elizabeth, querida Beth. Então nós vamos entrar na palavra. Jailson e Tatiana, meus amigos, meu amigão, que Deus te abençoe. Você tem muito valor, você tem muita capacidade e você é um amigo que Deus me deu, um amigo querido. William Reis, Deus abençoe, William. Deus abençoe a todos que estão chegando. Então, antes de sair, curta uma página aí para você seguir. Tem lá a mãozinha, curta a página. Então vamos lá. Mateus 18 e 23 diz assim: o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Eu estou usando a NVI, porque é uma tradução mais compreensível, com menos palavras difíceis. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu servo, como eu tive de você. Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Esta parábola é uma resposta à pergunta dos apóstolos sobre o perdão.
Os apóstolos haviam falado sobre perdão, a discussão entre eles era sobre perdão, e aí Jesus conta esta parábola sobre, para ilustrar o perdão, porque na cultura judaica o ensino era que você devia perdoar até 3 vezes. Então era tido por um grande perdoador quem tem a capacidade de perdoar até 3 vezes. Mas Pedro estica. Quando ele vai perguntar a Jesus, ele diz: Senhor, ele já começou a perceber que com Jesus a situação é diferente. Então ele já está, a luz do Evangelho já está resplandecendo em seu coração, ainda que meio turva. Mas Pedro chega e diz: Senhor, até 7 vezes. E Jesus diz aquela resposta: não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso é uma maneira de dizer que nós devemos perdoar sempre que possível. Não é somar 7 vezes 7 e ver quanto dá. E 70 vezes 7 ver quanto dá e dizer: está aqui. Certo? Mas é sempre que possível. E aí o que acontece? Ele conta essa história. E qual é a primeira lição que nós tiramos desse texto? Porque, como eu sempre digo e tenho que sempre dizer, porque está sempre entrando novas pessoas, esta é uma leitura devocional. Deus abençoe Viviane Santos. É um prazer enorme tê-la aqui conosco. Eu sugiro e peço que você depois siga essa página. Se ainda não fez, siga, porque ela vai ser abençoadora na sua vida e você vai ser abençoadora nas nossas vidas. Então, esse é um texto sobre perdão. Roberta, Deus abençoe. Deus abençoe. Então, a primeira coisa que se diz, para a gente entender perdão, diz que um homem chamou, Jesus conta uma história, diz um homem chamou os seus servos, um dos seus servos, para prestar contas de tudo que ele devia. E quando foi se ver o tamanho da dívida dele, era uma dívida tão grande, que era necessário vender a ele. Naquela época não ia para o Serasa. Naquela época a pessoa que devia e não podia pagar ia trabalhar como escravo até pagar a conta. Então o seu senhor, quando foi somar, a dívida dele era tão grande que ele, sendo escravo, a esposa, os filhos e vendendo tudo o que tem, não dava para pagar a dívida. E a primeira questão sobre o perdão, primeira lição, e aí ele roga, ele se ajoelha, certo? Começou o acerto de conta, foi trazido um que ele devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos, tudo quanto possuía, fossem vendidos para pagar a conta. A primeira lição que nós aprendemos sobre perdão, e para que a gente aprenda a falar sobre perdão, a pensar em perdão, é que todos nós temos uma dívida impagável. A primeira lição sobre perdão é que todos nós temos uma dívida impagável.
é que o Senhor começou a fazer conta com os seus e disse, pessoal, olha, hoje nós vamos ver quanto cada um está devendo. E aí quando chegou a vez do fulano e foi fazer a soma, disse, rapaz, a sua dívida é altíssima. E como você até hoje vem protelando, como você até hoje vem arrastando com a barriga, como até hoje você não pagou, chegou o dia de pagar e você não pagou, então você não honrou a sua dívida, então agora nós vamos proceder da maneira que é idônea, Deus abençoe. Nós vamos proceder da maneira que é correta. Então você, sua esposa, seus filhos, foi que você deu em garantia quando contraiu a dívida, as suas coisas vão ser vendidas. E aí agora ele tem noção de que há uma dívida enorme. E enquanto eu e você não tivermos noção de que nós temos uma dívida impagável, porque quando a dívida é pagável, nós podemos continuar na nossa, sem perdoar ninguém. Porque quando nós podemos pagar a dívida, é questão de tempo. Mas aquele senhor chega e mostra que aquela não é uma dívida que você pode pedir alguns empréstimos, que você pode ir a um banco, que você pode trabalhar algum tempo e pagar. É uma dívida que aquele homem vinha acumulando durante uma vida e esta dívida se tornou impagável, mesmo ele vendendo tudo o que possuía e mesmo ele trabalhando como escravo o resto da vida. Tão grande era a dívida. Então, quando eu e você tomamos consciência de que nós temos uma dívida para com Deus impagável e que nenhuma expressão religiosa e que nenhuma manifestação religiosa e que nenhum trabalho para Deus e que nem doando a nossa vida para sempre, para trabalhar para Ele dia e noite, noite e dia. E que nem dando todo o dízimo e oferta do mundo, nós vamos quitar esta dívida contraída com Ele, porque, como o nome já diz, é uma dívida impagável. E para a dívida impagável, só tem duas alternativas. É que o credor seja misericordioso e resolva não dar aquilo que merecemos. Porque eu já expliquei que a diferença entre graça e misericórdia é que na graça Deus dá o que eu e você não merecemos. Nós merecíamos a condenação e Ele nos dá a salvação. Pela graça sois salvos. Na misericórdia é o seguinte, Deus não dá o que nós merecemos. Nós merecíamos a condenação, o inferno, mas Deus resolveu não dar. Então aquele homem conta agora, aquele homem descobriu que quando a gente tem uma dívida impagável, o nosso credor tem que ser misericordioso. E a segunda alternativa é que para essa dívida impagável, só há uma solução: perdão. Perdoar a dívida. Perdoar a dívida. Então, entre nós e Deus, existe uma dívida impagável. E como é que a gente equaciona, soluciona, resolve este problema? É apelando para a misericórdia de Deus. É pedindo que Ele não cobre de maneira punitiva tudo aquilo que nós devemos.
E aprendemos que a única opção que nos resta é pedir que ele perdoe, que ele cancele a dívida de forma desesperada. É chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu preciso do teu perdão. Francisco, Deus abençoe, Júnior. Mas, quando você não tem essa consciência, porque muita gente, Deus coloca-se no rosto, Deus coloca no outdoor, Deus coloca em letras garrafais, que nós temos uma dívida, mas a nossa natureza humana é rebelde, acha que pode protelar. Olha o que esse homem vai dizer. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. Essa segunda lição é que nós imaginamos que podemos dar jeito na nossa vida. A segunda lição é que imaginamos que podemos pagar o impagável. Ou de uma forma mais simples, nos iludimos pensando que um dia poderemos pagar o impagável. Aquele homem chega diante do seu Senhor e agora ele prostra-se diante dele e implora: tem paciência comigo e eu te pagarei. Isso é a nossa maneira, isso é a nossa cara. Nós sempre chegamos para Deus e dizemos: olha, tem paciência. Um dia eu melhoro, um dia eu resolvo, um dia eu cresço, um dia eu me converto de verdade. Um dia, por mim mesmo, por si só, eu vou ser aquele menino, aquela menina que tu tanto queres. Um dia eu vou conseguir perdoar como me perdoas. Um dia eu vou conseguir pagar a dívida. Isso chama-se auto-engano. É um termo muito usado no tratamento da dependência química. É o auto-engano, é quando eu engano a mim mesmo, é quando eu não quero ver o tamanho da dívida, é quando eu não quero ver, é quando eu me imagino ainda com capacidade de não me dobrar totalmente. É quando eu me dobro pedindo tempo e não pedindo perdão. Como é que você tem feito? Você tem se dobrado pedindo tempo para que você mesmo resolva, ou você tem se dobrado pedindo perdão? Aí olha a postura, a terceira lição. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. A bondade daquele Senhor. Ele tem uma dívida impagável. E perdão, não existe perdão para dívida pagável. Porque se a dívida é pagável, você pode pagar. Perdão é para a dívida impagável. Vou repetir de novo, se a dívida é pagável, você pode pagar. Mas se a dívida é impagável, a única alternativa é perdão. Porque não há como pagar. Por isso o Senhor daquele servo, vendo naquele estado, e sabendo que ele nunca, que jamais iria conseguir fazer o que estava prometendo, tudo te pagarei, o Senhor perdoa. Então há momentos em que
nós precisamos ver se o que a pessoa está dizendo vai se concretizar no mundo real, ou se as promessas que nós estamos fazendo a Deus são promessas reais, capazes de se realizar no tempo e no espaço. Porque o homem está prometendo que vai pagar e ele nem sequer fez as contas, é na hora do desespero. Mas o Senhor dele, que já havia feito as contas, sabe que mesmo ele trabalhando a vida toda, que mesmo ele vendendo tudo, que mesmo ele sendo escravo, juntamente com toda a família, não dá. O Senhor já tinha feito as contas, já sabia que era uma dívida impagável. E quantas vezes nós fazemos promessas a Deus que nós não podemos cumprir, que a gente não parou, não sentou, não fez as contas. E quantas vezes nós fazemos promessas para as pessoas que estão do lado, porque a nossa relação é vertical, é nós com Deus, mas também é horizontal. Somos nós com o próximo, com aquele que nos rodeia. Então o que acontece é que agora nós temos alguém que não pensou na sua dívida, não aquilatou, não mensurou, não somou e promete algo que não pode fazer. Então, antes de prometer algo a alguém, a lição que esse texto nos dá é que nós devemos parar, pensar e refletir para não prometer o que nós não podemos cumprir. E do outro lado, é saber que para promessas que as pessoas não podem cumprir, a única coisa que podemos fazer é oferecer-lhes perdão. É que existem coisas que a pessoa promete e que ela já sabe que não vai cumprir. Pedro chega para Jesus e diz, ainda que seja necessário morrer, eu jamais te negarei. E aí Jesus diz, meu filho, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus sabia que ele estava prometendo, mas era algo impossível dele cumprir. Então não prometa o que você sabe que não pode cumprir. Em segundo lugar, quando você vê que alguém está prometendo algo que não vai poder cumprir, a única alternativa é você dar perdão. É você estender perdão. Deus abençoe ao Isaac Cavalcante. Isaac vem estar conosco. Então, diz o seguinte, o Senhor daquele servo teve misericórdia dele e cancelou a dívida. O Senhor chegou e disse, meu filho, você não parou para pensar, a tua dívida é grande. E quantas vezes, irmãos, as pessoas que estão ao nosso lado, que nos cercam, não param para pensar, não tem este momento de pensar, não refletem e fazem promessas para nós que jamais vão cumprir. E nós temos que ser maduros o suficiente para saber se as promessas são cumpríveis, factíveis de se tornarem realidade, ou se são promessas mirabolantes que, devido à fragilidade humana, a pessoa nunca vai poder cumprir.
que a pessoa não vai poder cumprir. E aí aquele senhor, sabendo que aquele homem, porque ele tinha feito as contas, ele conhecia, não era de um dia que aquele homem havia contraído dívidas, porque dívida é assim, ninguém contrai dívida de um dia só. Dívida impagável é a soma de dias e dias e dias e dias de uma vida onde a gente vem só fazendo a conta, onde a gente não vem pensando no resultado da conta, onde a gente não tem noção nem dimensão do tamanho da conta. Porque comprar é bom, faz bem à alma. Quem é que não se sente bem entrando num shopping, entrando em qualquer lugar para comprar sapato, sandália, roupa, acessório, comprar uma TV. Quem é que não se sente bem comprando uma TV nova? Quem é que não se sente bem comprando um celular novo? É bom, a pessoa fica ali maravilhada. Quem é que não se sente bem comprando um sapato novo? O grande problema é a conta. E durante a nossa vida inteira nós estamos contraindo dívidas com Deus e com o próximo. E aí o senhor daquele servo teve compaixão porque sabia que não dava para pagar. Mas o que acontece? A outra lição é que perdão é algo que eu quero receber. Que é maravilhoso receber, mas eu não quero ofertar. A outra lição é que perdão é bom de receber, mas é difícil de dar. Que eu quero ser perdoado, que quando é comigo, é assim, perdão, haja com calma, tenha misericórdia, tenha dó do coitado. Mas quando é com outro, ripa nele, chumbo nele. Não tem negócio de perdão. Comigo, perdão. Com o outro, punição. Com o outro, pega forte, pega firme. Não tenha dó nem piedade. Olha o que aconteceu. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, a pessoa que trabalhava junto com ele. Com servo, serve com um igual, um pária. E diz assim, que ele devia 100 denários, era uma dívida pagável. Um denário era um trabalho de um dia. Então, em 100 dias, em 3 meses e 10 dias, dependendo se tinha 31, você pagava a dívida. Então, comparada, era uma dívida, mas comparada com a dívida que havia sido perdoada, era irrisória. Era um grão de areia na vastidão da praia. E aí ele diz assim, agarrou, certo? É como nós dizemos aqui no Ceará, pegou pelas bitacas. E começou a sufocar, dizendo, paga o que me deve. Irmão, quando nós não aprendemos a lição de perdão, a nossa memória é curta. Quando nós não aprendemos a lição do perdão, nossa memória é curta. Quando se fala de perdão, a nossa memória é curtíssima. Nós temos uma amnésia perdoadora. Nós esquecemos o que é perdoar. E aquele homem que tinha acabado de ser perdoado, não entendeu que ele foi perdoado para perdoar. E aí nós queremos perdão, mas nós temos dificuldade em dar perdão. Veja que aquele homem, quando era ele que estava na situação de devedor, ele se prostra, se ajoelha, geme, chora, e ele implora perdão.
Mas quando as coisas se invertem, ele agora é o credor, ele não dá perdão, ele não oferece perdão, a memória dele é curta, ele esqueceu do perdão há pouco recebido, esqueceu do tamanho do perdão, então ele tem uma amnésia, a memória recente foi embora. Isso acontece com todos nós, porque na teologia a gente descobre uma coisa, que quando você lê a Bíblia te lê. Quando você lê a Bíblia te lê. Você está lendo a Bíblia e ela está lendo a sua vida, e ela está examinando a sua vida, e ela está perpassando a sua vida, e ela está entrelaçando-se na sua história, e ela está como um rio que jorra e que desce ladeira abaixo e que serpenteia a história da vida da gente e que vai tirando as nossas histórias do fundo do baú e que vai abrindo os nossos olhos, que vai nos revelando quem nós realmente somos. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldade com a leitura da Bíblia. Nós queremos ler a Bíblia assim correndo. Eu vou ler aqui um versículo correndo, antes que Deus fale, antes que a Bíblia me leia, antes que ela me sonde, antes que ela mostre quem eu realmente sou, porque eu tenho medo de descobrir quem sou. Porque eu quero continuar com a imagem de que eu sou um menino bonzinho, de que eu sou uma menina boazinha. Os meus alunos ficam assim atribulados quando me descobrem que nós não prestamos, que nós somos tão ruins que se jogar no mato, o mato devolve. Que tudo aquilo que a nossa mãe pensava a nosso respeito, ela, coitada, estava redondamente enganada, que nós somos maus desde o ventre. E aí o que acontece? Aquele homem recebe perdão, mas não quer dar. Porque no dia que nós nos lembrarmos de que Deus nos perdoou de tamanha dívida, não há dívida grande demais que nós não possamos perdoar. Vou repetir. Porque a outra lição, a lição anterior, é que receber perdão é fácil. Dar perdão é difícil. Que todo ser humano, com a sua fragilidade humana, perdão é muito fácil de receber, mas é muito difícil de dar. E a lição seguinte é que na hora onde nós precisamos, nós estamos por cima, nós somos o credor, nós nos esquecemos, nós temos uma uma amnésia recente. Nós esquecemos do tamanho do perdão que Deus direcionou a nós. Nós esquecemos, porque no dia que você lembra, então a gente esquece. A outra lição é que quando é a hora de perdoar, nós experimentamos uma amnésia seletiva. Na hora de perdoar, nós experimentamos uma amnésia seletiva. Nós lembramos de tudo, mas nós selecionamos uma coisa para a gente esquecer: o perdão de Deus. Aquele homem lembrava de tudo em relação ao seu amigo, ao seu pai, aquele que estava no mesmo nível dele. Mas ele esqueceu, porque, irmãos, é muito fácil você pedir perdão a Deus. Porque é muito fácil você se prostrar diante de quem está acima, de quem é maior, mas é muito difícil você pedir perdão a quem está no mesmo patamar.
Por isso é que pedir perdão a Deus é fácil. Porque a gente sabe que Ele está acima, que Ele não erra. Que Ele sabe todas as coisas, que são dos nossos corações. Mas como é difícil você pedir perdão ao próximo. Como é difícil você perdoar o próximo. Como é difícil você perdoar alguém que está no mesmo nível que você. Como é difícil lidar com pessoas que estão no mesmo nível. Então a gente acha o seguinte: na nossa amnésia seletiva eu esqueci do perdão de Deus. Então Deus me deu perdão, mas eu não tenho obrigação nenhuma de perdoar os outros. E a lição que Jesus está tentando passar é que se você foi perdoado para perdoar. E que o perdão deve ser algo que perpassa, que corre, que jorra, que exala da sua vida na direção do próximo. Porque você tem consciência, porque você venceu a amnésia seletiva e você descobre: tão grande dívida foi perdoado. Então não há dívida tão grande que eu não possa perdoar. Mas é como eu disse, nós queremos ser perdoados, mas nós temos uma dificuldade de perdoar. Porque isso faz parte da nossa humanidade caída, da nossa humanidade, nossa natureza enfermada, adoecida, fragilizada, que é difícil. Aí ele diz: então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. E qual é a lição aqui? É que o que eu digo para Deus, muitas vezes os outros dizem para mim. É que a minha relação com Deus de dívida, de ser credor, é que uma hora eu sou o credor, uma hora eu sou o devedor. Essa relação se inverte. Então, o que ele vai nos dizer? Aí o homem se lançou e ele podia ter lembrado e dito: rapaz, eu fiz a mesma coisa. Eu pedi tempo para pagar. Mas eu sei que esse aí não vai pagar. Então, como eu sei, eu vou puni-lo. E às vezes, irmãos, o nosso saber depõe contra nós. Porque por a gente saber, é por isso que Deus não deixa a gente saber tudo. Porque a gente sabe um pouquinho, já se acha. E é por isso que sempre Deus diz: meu filho, você pode ler até aqui, mas daqui em diante não vai dar para você entender não. Você vai precisar amadurecer, você vai precisar crescer, você vai experienciar algumas coisas, você vai ter que amadurecer um pouquinho. Teologia você não aprende da noite para o dia, tem coisas que você não vai entender, tem coisas que vai passar voando, aí um dia ela pousa no teu coração. E aquele homem agora está diante do mesmo quadro, alguém, só que a situação inverteu, ele agora está por cima e o outro está por baixo. E sabendo que o outro não tem condição de pagá-lo, certo? Ou melhor dizendo, sabendo que o outro tem condição de pagar. Porque o temor dele era que o outro pagasse e ele não tivesse a quem sufocar. Irmãos, faz parte da natureza humana ter alguém para a gente pisar. Parece que faz bem a gente ter alguém embaixo.
A irmã Valdelice está ligadinha. Deus abençoe, irmã Valdelice. Deus abençoe. É um prazer tê-la aqui. Então, parece que faz parte da natureza humana poder dizer assim, rapaz, eu tenho dívida, mas tem alguém que tem dívida mais do que eu. É tanto que quando você vai evangelizar, você vai falar de alguém, ao invés dela reconhecer que ele é pecador, ela diz assim, mas por que o senhor vai pregar para mim? Fulano tem muito mais pecado que eu. Você disse, pastor, o senhor prega rindo. Olha, mas é porque, irmão, quando você faz as coisas para Deus, você tem que fazer com gosto, com alegria. É porque quando eu leio a Bíblia me lê. Não vai pensar que eu estou vendo só você, não. Eu também estou me vendo. É a nossa história. Isso é ser sincero com Deus. É que, o que acontece? Aquele homem agora, eles têm paciência comigo e eu lhe pagarei. Ele sabia que em 3 meses e 10 dias, mais ou menos, o homem estaria quite. Então, não teria mais ninguém para ele pisar, não teria mais ninguém para ele se achar superior. Por que você acha que se fala tão mal da vida alheia? Por que se acha que é tão fácil detonar os outros? Por que você acha que é tão fácil a gente encontrar defeito e não virtudes? Por que você acha que é tão difícil elogiar sinceramente, sem nenhum interesse? E é tão fácil criticar? Sabe por quê? Porque a nossa fragilidade humana precisa de que tenha gente mais baixo do que nós, para a gente não se achar ruim. Para a gente acalentar, ninar, aninhar o pensamento de que nós somos bonzinhos, de que nós não somos tão maus, e que tem gente pior, e para a gente poder ter defesas psicológicas contra o ataque do amor de Deus na nossa vida. Quando Deus chega e diz assim, você é um pecador, você é uma pecadora, você precisa de perdão, a sua dívida é impagável. A primeira coisa que a gente faz não é olhar para Deus e se prostrar. A primeira coisa que a gente faz é olhar do lado e ver quem deve mais do que nós. É como se a gente dissesse, tem um aqui que vai na frente. Primeiro ele se converta, depois eu. Quando eu for, eu vou ficar no fim da fila. Talvez você que está me ouvindo está sempre assim. Quando a graça de Deus flui na tua direção e Deus te mostra quão pecador você é e que você precisa de perdão, você precisa se arrepender e crer que Jesus Cristo morreu para te salvar, você vira os olhos, ao invés de olhar para Deus, concordar e dizer, sim, Senhor, me perdoe. A gente geralmente procura alguém que esteja em pior estado para a gente botar na fila. É a única fila onde a gente deixa o povo passar na frente com a maior alegria. A gente diz assim, Senhor, esse aqui está pior que eu. A gente fica dizendo, mas Senhor, eu não me prostituo, eu não roubo, e o fulano ali, o Senhor sabe, né? É como se a gente dissesse assim, pai, o Senhor veio na casa errada. O Senhor não está muito bom da vista. O Senhor está olhando de muito alto. E o Senhor não enxergou que eu sou ruim, mas o fulano é pior. Então a gente está sempre dizendo a Deus, vá na casa do próximo. Às vezes é o carteiro trazendo um depósito de R$1 milhão. E a gente diz assim, na casa do próximo. A gente tem dificuldade. E aí o ensino do cristianismo vai em outra direção. Paulo diz, cada um considere os irmãos superiores a si mesmo. É
por isso que eu digo, meu irmão, quando nós examinamos o Novo Testamento com responsabilidade, nós vamos descobrir quão longe os nossos ensinos estão da verdade, quão longe as nossas denominações se foram da verdade. Falam muito em verdade. Você até gente da política já está citando conhecereis a verdade. E está levando um monte de seguidor. Crente é ovelha, e a coisa mais fácil de enganar é a ovelha mesmo. Basta citar um versículo que a gente já pula para o lado. Basta frequentar os cultos. Nem que a gente saiba que depois ele vai para outra igreja. Que ele está com o pé em duas canoas, mas aí a gente briga, se mata. Eu vejo nas redes sociais as pessoas se matando aí, defendendo. E antes era do Moro, agora o Moro não presta mais. Assim. Porque para nós, eu fico imaginando quando o anticristo aparecer. Porque a Bíblia diz que ele vai ter uma língua, ele vai ter uma oratória fenomenal. Você já imaginou quando o anticristo aparecer prometendo 1001 coisas? Eu vou te dar a dica, quer ser político hoje e ser eleito? Chega e diga assim, a minha plataforma é defender a família. Chegue e diga assim, a minha plataforma é contra o aborto. Chegue e diga assim, eu vou tirar aquela cruz da Igreja Católica, de todos os espaços públicos, e olha que se com essa você não se eleger. E vou botar uma Bíblia. E todo funcionário público que entrar, desde o presidente da República até o faxineiro, vai ter que ler um capítulo todo dia. Menino, vai ter crente fanatizado assim, dizendo, rapaz, esse homem aí é a segunda pessoa de Deus. Abaixo da Trindade vem ele. A gente fica incapacitado de ver a realidade como ela é. E aí o que acontece? Esse homem não quis antes, mandou para a prisão até que pagasse a dívida. Porque quando você não aprendeu a perdoar, porque sempre a gente aprende alguma coisa. A outra lição é essa, ou você aprende a perdoar, ou você aprende a se alegrar com a dor do outro. Ou você aprende a perdoar, ou você aprende a alegrar-se com a dor do outro. E aí o que acontece? Esse homem não aprendeu a lição de perdão. Mas ele aprendeu que é bom ver o outro na cadeia. Isso faz parte da nossa fragilidade humana. Você vai ver que quantas vezes a gente fica assim, que isso? Agora tá pagando, é aquela dita música lá. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você por cima vai se arrepender. São as músicas que nós cantamos. Músicas de quem aprendeu não a perdoar. Músicas de quem aprendeu a se alegrar com a desgraça alheia. E por que nós precisamos que os outros estejam em desgraça? Para que a gente diga assim, eu estou bem. Para que a gente não se enxergue, porque tudo que o ser humano pecador quer é não se ver como realmente é. Vou lhe dizer, tudo que o ser humano quer é não se enxergar como ele realmente é.
É por isso que é tão difícil ler a Bíblia, é por isso que é tão difícil compreender a Bíblia, é por isso que é tão fácil detonar os outros, é por isso que é tão fácil falar mal da vida alheia, é por isso que é tão fácil ser fofoqueiro. A pessoa tem a maior dificuldade de explicar um versículo da Bíblia, mas tem a maior facilidade de contar a vida de 200 pessoas com riqueza de detalhes. Certo? Você vai ver que o fofoqueiro, que eu abomino, o fofoqueiro, ele tem, às vezes, ele nem sabe ler, ele nem tem tanta escolaridade. Mas você conta algo para ele e ele espalha numa velocidade, com uma riqueza de detalhes impressionante. E aí as pessoas parecem que sentem o cheiro e todo mundo o procura, a procura. E todo mundo vai lá e diz: fulano, como é que tá aí embaixo? Então o que acontece agora? Esse homem não queria se enxergar. Então, olhar para mim, eu vou descobrir coisas que eu não vou gostar. Então eu tenho que olhar para a vida do outro. E a Bíblia, ela vai mostrar quem eu sou e não quem o outro é. A verdadeira leitura devocional da Bíblia é saber quem eu sou. O que eu faço, se eu aprendo a perdoar ou se eu aprendo a desgraçar. E aí diz: quando os seus outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Se existe uma coisa dentro da nossa fragilidade humana que ainda mostra que nós temos um pouco de Deus, ainda que apagado, da imagem de Deus em nós. Porque nós somos seres parecidos com Deus, somos pessoas. Alguém perguntou, tenha calma que no estudo sobre a antropologia nós vamos estudar, mas a grosso modo, Deus é um ser pessoal, nós também somos pessoas. Deus tem intelecto, emoção e vontade, nós também temos. Deus é um ser social, vive em sociedade. Pai, Filho e Espírito Santo, nós também vivemos em sociedade. Deus é um ser moral, sabe o que é certo e errado. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus tem consciência de si e tem consciência dos outros. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. É quando nós temos consciência dos nossos próprios defeitos e temos consciência dos outros. É quando nós sabemos, nós podemos olhar para dentro de nós e fazer uma leitura, mas essa nós não queremos porque não é uma leitura muito bem-vinda. Porque o fim da história não é muito bom. Porque o meio da história tem coisas terríveis que nós preferimos esquecer. E aí a gente prefere ler o livro da vida do outro. Aí a gente prefere a leitura da vida, a leitura da vida do outro é que é boa. Ele vai se dar mal. Eita, do jeito que tá. E lendo o livro do outro, eu não tenho tempo para ler o meu. E o chamado de Deus hoje é que Deus quer falar conosco. Aí agora o que acontece? Para terminarmos, o povo foi contar. Então, se tem uma coisa que ainda faz parte da imagem de Deus no homem, é esse senso de justiça e de injustiça. É que o ser humano, mesmo que não seja justo, mas ele não tolera a injustiça. É tanto que você vê que, geralmente, hoje está mudando, porque o homem está se degenerando de tal forma que cada dia ele está mais longe de Deus e essa imagem cada dia fica mais obscura.
Mas você vai ver que o escritor do filme pode ser um satanista, pode ser um ateu. Mas como ele ainda tem essa imagem de Deus nele, mesmo que é manchada, obscurecida, ele sempre bota o bem para vencer no final. Às vezes ele bota o bem para apanhar e apanhar e apanhar, e só no último capítulo é que o pobre do bem. Mas no final o bem sempre vence. E é tanto que nós não gostamos de filme onde o mal termina ganhando. A gente vai assistir um filme e o mal terminou ganhando, a gente perde meu tempo. Devia ter dormido, certo? E tem um monte de gente que é hipócrita, diz assim, assistir filme, podendo estar lendo a Bíblia. Você não lê a Bíblia em hora nenhuma. Deixe de ser hipócrita, você não lê a Bíblia em hora nenhuma. Ninguém lê a Bíblia 24 horas por dia. A gente tem que ter tempo, eu já disse. Tempo para lanchar, tempo para relaxar, tempo para estudar, tempo para fazer devocional. A gente tem que organizar o nosso dia. Você fica dizendo, fulano foi à praia, podendo estar lendo a Bíblia. Deixa de ser hipócrita. Ninguém lê a Bíblia 24 horas por dia. Você podia dizer assim, rapaz, para que eu vou almoçar? Posso estar lendo a Bíblia, então deixa eu almoçar e vai ler a Bíblia. Aí quando chegar de noite, você diz assim, para que jantar? Eu vou ler a Bíblia, já a carne aqui, o nome já está dizendo, é carne. Aí você vai virar um espírito, beleza, viu? Aí meu filho vai, não sei se vai para o céu, mas espírito eu tenho certeza que você vai se tornar em pouco tempo um espírito mesmo, um espírito. Né? E tomara que não seja um espírito zombeteiro. Então o que diz assim? Irado. Aí aquele povo agora vai em busca de justiça, porque todos nós não conseguimos aceitar o mal. Porque por causa da imagem de Deus, Viviane Santo, Deus abençoe. Porque diante de Deus, nós aprendemos o seguinte, a rejeitar o mal. Que por mais malvados que sejamos, que por mais pecadores que sejamos, nós não conseguimos ver a injustiça e ficarmos felizes. Meu irmão, se você vê a injustiça e fica feliz, é porque já se diabolizou. Vou dizer de novo, se você vê a injustiça e fica feliz, é porque já se diabolizou, como nós temos um monte de diabolizado aí no mundo e nas políticas da vida. Gente que pratica a injustiça na maior cara de pau. Gente que se alegra com a injustiça. Gente que já não é mais ser humano, já é diabo. Gente que está tão diabolizado que de vez em quando o diabo vai ter uma aula com ele lá. Mas aí o que acontece? Aqueles homens foram lá e disseram, ó Senhor, o Senhor perdoou, mas esse aqui não quis perdoar. E aí o que acontece? Irado o seu Senhor. Aí o seu Senhor manda chamá-lo e diz assim, você não devia, olha o que diz. Então o seu Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida que você me implorou, você não devia ter misericórdia do seu servo como eu tive de você? Então se Deus tem misericórdia, se Deus dá perdão, Ele quer que a gente aprenda a perdoar. Se Deus tem misericórdia, é porque Ele quer filhos misericordiosos. Se Deus dá graça, é porque Ele quer filhos que sejam graciosos. Se Deus dá amor, é porque Ele quer filhos amorosos. Então, tudo de bom que Deus nos dá, é porque Ele quer que nós repassemos. Ele quer que não sejamos um fim em nós mesmos, que o amor de Deus não pare na minha casa, mas que Ele perpasse a minha casa e vá na direção da casa e eu dirija a direção a bater na outra porta, a dizer assim, ó, tem amor de Deus para a tua vida aí, porque lá em casa o amor de Deus já encheu.
Porque, meu irmão, quem ouve o evangelho e fica para si, quem ouve o evangelho e guarda para si, está redondamente equivocado com o cristianismo. Quem foi atingido pela graça de Deus nas entranhas do ser, é alguém que quer ser instrumento de bênção, abençoado para abençoar, que quer ser cano, que jorra na direção do próximo, que diz assim: Pai, é amor demais para uma pessoa só, é amor demais para uma casa só, e eu quero espalhar esse amor, eu quero espalhar essa notícia, eu quero espalhar esse perdão. E aí diz assim: você não devia ter tido misericórdia do teu conservo, como eu tive de você, e irado o seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse a dívida. A última lição: o perdão conserva toda e qualquer relação. Ou toda relação duradoura é a base do perdão. Toda relação duradoura é baseada no perdão. Toda relação duradoura é baseada no perdão. Aqui, como esse homem não perdoou, então findou-se uma relação entre ele e seu Senhor. E na vida é assim. Todos nós, um dia eu vou ferir você, um dia você vai me ferir. Um dia você magoa a Deus, um dia você acha que Deus agiu errado com você. Mesmo que ele não haja. Não, você acha. Porque no achismo nós somos os melhores. Não há ninguém que ache mais do que nós. Porque um dia seu professor vai magoar-lhe. Porque um dia você vai magoar seu professor. Porque um dia o pai magoa o filho. Um dia o filho magoa o pai. Um dia o marido magoa a mulher, um dia a mulher magoa o marido. Um dia o neto decepciona o avô, um dia o avô decepciona o neto. E aí, pastor Gilberto, como continuar? Com uma coisa chamada perdão. Se há perdão, se nós aprendemos o poder do perdão, então, meu amigo, nós vamos ser amigos para sempre. Porque no dia que eu te magoar, você vai me perdoar. E aí nós vamos continuar a caminhada. Porque no dia que você me magoar, eu vou te perdoar. E aí a caminhada. Então toda relação duradoura é baseada no perdão. Se eu quero algo que dure. Porque às vezes as pessoas falam sem querer. Porque às vezes as pessoas falam, mas não foi intencional. Porque qualquer relação vai haver um momento, por causa da nossa natureza humana, que eu chamo de fragilidade humana, nós vamos errar. Consciente ou inconscientemente, meu filho. Você quer um mundo como se os homens não tivessem caído. Você quer um mundo onde ninguém te magoe, onde ninguém te decepcione, onde todo mundo seja supermodelo. Esse mundo não existe, meu irmão. Para você chegar lá, você tem que morrer. O que faz a nossa vida, o que é que faz, perpetua a nossa comunhão com Deus? É o perdão, é que eu piso na bola e vou lá e peço a Deus: Senhor, eu estou profundamente arrependido, não é isso que eu quero para a minha vida, e Ele me perdoa. Se Ele não perdoasse, a relação só durava até ali. O que faz casamento durar? Perdão. Perdão.
Só que deixa eu lhe dizer uma coisa. Porque, geralmente, para a gente acabar, surge uma pergunta: quando é que eu devo perdoar? Eu devo perdoar pessoas arrependidas. Que geralmente a gente pensa assim: espera aí, fulana pronta, nunca deu sinal da mulher tá lá. Sim, eu te perdoo. E aí a coitada apanha, leva uma surra e não vai na delegacia da mulher, não usa a Maria da Penha, o olho dela tá roxo e ela diz assim: eu caí. E tá sofrendo ela, os filhos. Não, não é assim também. Quem está transformado, quem está pedindo uma chance para começar uma nova vida. É o marido que errou com você, é a mulher que errou com você, e ele chega e diz assim: ó, estou arrependido, e você olha nos olhos dele e percebe arrependimento. E percebe que ele quer uma nova chance. Esse sim. Esse a gente vai perdoar 70 vezes 7. Quem quer mudar não é aquele que está todo dia te dando uma espizinhada e que você vê que não muda nunca. Não é aquele que todo dia vem pedir dinheiro a você, já contraiu uma dívida e pensa que você é bobo e está abusando da sua bondade, e você vai dizer: vai lá, rapaz, eu perdoo. Assim você está fazendo o mal. Então a quem a gente deve perdoar? A quem realmente se arrependeu. Porque a pergunta é: Deus perdoa todo mundo? Ou Deus perdoa a quem sinceramente se arrependeu? Então você sabe a resposta. Então que Deus abençoe. Vai lá na página, clica assim, lá, nessa página Comunidade Online, me segue, vamos completar 500 pessoas em pouco tempo, para que a gente tenha 500 pessoas para pregar, e mais um, chama aí os outros amigos, porque se você está abençoado, então use para abençoar outros. O Ian convidou pessoas de longe, então tem os irmãos aí convidando outros, e as pessoas estão vindo e sendo abençoadas. Então, se você foi abençoado, deixa lá teu comentário, dá teu testemunho. Diz assim: olha, eu fui abençoado. Deus falou profundamente comigo. Deus abençoou minha vida. Essa página tem abençoado a minha vida. Por quê? Porque aí os autores do Facebook, eles vão botando lá na frente. Mais gente vai vendo, e mais gente vai vendo, e a gente vai alcançar o mundo. Jesus disse: começando por Jerusalém até os confins da terra. Esse é meu sonho. É chegar o mais longe possível com a mensagem do meu Senhor. E essa mensagem vai estar lá no meu canal no YouTube. Pastor, e como é o seu canal no YouTube? Como é que a gente chega lá? Você vai no YouTube, digita Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, vai aparecer lá a minha foto, camisa preta. Aí você clica, vai ter mais de 50 mensagens de todo jeito. Eu agora botei a escola dominical assim, comigo, com o professor, e um bocado de criancinha lá. Então você vai olhar, vai parecer coisa para beber. Mas é para beber mesmo da água da vida. Que Deus abençoe. Não deixe de curtir, não deixe de seguir a página. E não deixe de fazer lá a sua avaliação. Quando você clica assim, lá naquele quadradinho de baixo tem assim, faça a sua avaliação. Mas curta lá em cima para seguir. Porque quando você curte lá em cima, perto do logotipo, da logomarca, aí o que acontece? Todas as vezes que eu entro no ar, todas as vezes que eu faço uma postagem, vai um aviso para você. Então, que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Hoje à noite tem aula. Você já deve estar enjoado da minha cara, mas hoje à noite tem aula. Certo? Eu sou parecido com aquela viúva que diz: juiz, faz justiça à minha causa. Faz justiça à minha causa.
Então eu estou sempre mandando mensagem para avisar vocês. E eu peço paciência. Que se você não quer, nos grupos que eu tenho feito, que eu tenho mandado, é muita gente, então eu tenho mandado para muito, eu tenho feito vários grupos, é só você sair, eu vou compreender. Porque eu tenho sido chato mesmo, eu tenho mandado mesmo convite, eu tenho mandado mensagem, mas quem foi alcançado com o amor de Deus, quer alcançar os outros, quer ser canal desse amor para a vida dos outros. Deus abençoe. Até a noite, até a noite. E amanhã lembre-se, de novo aqui nessa mesma página, eu e você, numa reflexão que de rápido não tem nada, só o nome. Deus abençoe.